Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, é dia de pagar dívida com vocês, então a gente vai falar de focos. Vamos falar também do IBCBR, que saiu ontem junto ali ao Focus. Então a gente vai falar também como é que ficou o índice de atividade econômica do Banco Central. E tem um levantamento sistemático da produção agrícola para mostrar o que a gente já sabe, como o agro é concentrador de terra, como ele concentra suas terras em um único produto, né, ou poucos produtos, e como isso muda ali toda a dinâmica do nosso agro. Antes de tudo isso, vamos passar pela agenda, porque tem indicador hoje na agenda de novo. Então vamos entender o que tem aí no radar, o que já saiu, o que tem para sair durante essa terça-feira. Então vamos lá, porque logo cedinho já teve divulgação aí na nossa agenda. Vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque meia-noite, mal virou o dia, já era decisão de política monetária no Japão. Então já conhecemos, né, a decisão de política monetária por lá. Às 5 horas da manhã saiu o IPC semanal pela FIPE. Ontem saiu o IPCS, que também é semanal, mas medição da FGV. Hoje, medição da FIPE. 5 horas da manhã na França foi divulgado o relatório mensal de petróleo. E petróleo deve começar a ganhar cada vez mais relevância, tanto relatórios como cotações, principalmente agora com essa escalada do conflito no Oriente Médio. 6 horas da manhã na Alemanha saiu o índice de expectativas econômicas de junho. E às 9h30 nos Estados Unidos, vendas no varejo de maio. Mas vamos continuar porque tem mais agenda vindo por aí. Tem mais indicador, tem mais evento, porque saiu 10h15 o monitor do PIB. Por conta do horário, a gente não vai trazer ele, mas depois a gente coloca ele em perspectiva aí com o IBCBR para ver se eles foram na mesma direção, não foram, porque os dois têm o mesmo objetivo, que é ser um termômetro da nossa atividade econômica, um medido pela FGV e outro pelo Banco Central. Tem produção industrial também às 10h15 nos Estados Unidos e agorinha, às 11 horas, sai índice de confiança das construtoras de junho. Como ontem, no Canadá, cúpula do G7 continua rolando ao longo do dia. Então, como eu falei, hoje um dia importante aí com o monitor do PIB, dados também relevantes lá nos Estados Unidos para medir a atividade econômica. Então a gente deve ter, né, todos esses dados também no radar, mas mais que isso, o Oriente Médio continua em foco. Antes de passar aí para os assuntos do dia, eu vou dar bom dia para o Diego, que já está lá na redação, para contar para vocês como é que foi o fechamento de ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Aqui, antes da gente entrar nos bons dias específicos, eu queria dar um bom dia bastante especial para minha amiga e colega de trabalho que está sentada aqui na minha frente, Fernanda. Fernanda, aos 25 anos de idade, fez o seu primeiro café. Está uma delícia. Muito obrigado, Fernando. Bom dia para você, um ótimo dia. Bom dia para minha queridíssima Liz Longo, para Gladys Garcia. Bom dia para o Roberto Carlos, que não é esse Roberto Carlos, cantor que a gente está pensando, mas é o nosso querido telespectador Roberto Carlos. Bom dia para o Theo, bom dia para a Gláucia, bom dia para Maria Helena, bom dia para a Gabriele, para a Neraci, enfim, muito bom dia para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bom dia para os mercadeiros e mercadeiras. Tentei criar uma fandom, mas só que não deu muito certo. Bom, vamos para o fechamento? Se a sexta-feira foi de terror, a segunda-feira foi de muita alegria aqui no nosso Brasilzão. Os investidores devem estar bem empolgados com esse feriadão aí de Corpus Christi à vista. O Ibovespa ele encerrou a segundona com uma alta impressionante de 1,49%, aos 139.255 pontos. E não foi só a Bolsa, aliás, que ganhou força nessa segunda. A nossa moeda, o real, também se fortaleceu frente ao dólar. O dólar recuou 1,03% e fechou o dia cotado a R$ 5,49, chegando ao menor nível em 8 meses, menor nível desde outubro, se eu não me engano, de 2024. O que empolgou os investidores no início dessa semana foi uma série de indicadores econômicos positivos no Brasil. Aqui no nosso Brasilzão, o IGP-10, um dos vários índices de inflação da FGV, deflacionou 0,97% em junho. O Focus, como a gente falou ontem, veio mais uma vez com um sopro de otimismo. Redução nas projeções de inflação e câmbio e uma elevação na expectativa de crescimento econômico. Para fechar a tríade de boas notícias, também
teve o IBCBR, mas como é pauta de hoje, sem spoilers. Se vocês quiserem saber mais sobre, vão ter que ficar aqui até o final do programa. Agora, indo para Nova York falar das bolsas de Wall Street. A trégua parcial nas tensões entre Israel e Irã contribuiu para o bom humor das bolsas. Mesmo assim, tiveram algumas declarações que eu acho que a gente pode considerar, no mínimo, agressivas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o assassinato do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, não escalaria o conflito, pelo contrário, o encerraria. Tudo normal na geopolítica, né? Enfim. Com tudo isso no radar, o Dow Jones avançou 0,75%, o S&P 500 valorizou 0,94% e o Nasdaq se destacou e fechou com uma alta de 1,52%. Débora, antes de passar a bola, queria fazer uma pergunta aqui, que eu fiquei com essa curiosidade, talvez atenda aí os interesses também da audiência. Queria entender como que o Nasdaq, que é uma bolsa composta na sua maioria por empresas de tecnologia, se destacou tanto frente ao Dow Jones e o S&P 500. Bom, a explicação para isso é porque ela é uma bolsa de tecnologia, uma bolsa que vai ter empresas de menor capitalização ou que dependem mais de capital de terceiros. E quando você tem uma bolsa com essa característica, ela normalmente tem mais volatilidade. Então, ela sobe com mais intensidade, mas ela também cai com mais intensidade. Ela costuma ser uma bolsa mais volátil. E ontem a gente teve um movimento de recuperação justamente das quedas que aconteceram no fim da semana passada. Então, a Nasdaq, ela consegue, diante de um alívio, por exemplo, em rendimentos de títulos do governo dos Estados Unidos, ou diante de um alívio geral, que foi o sentimento que predominou ontem, mas por pouco tempo, porque hoje isso já está se invertendo novamente, já volta aí as incertezas e as tensões em relação aos conflitos e as tensões geopolíticas, então isso volta para o radar, na verdade nem saiu, porque foi muito breve, mas quando você tem qualquer alívio dessa natureza, a Nasdaq normalmente reage também com uma alta mais firme. E ontem foi o que a gente viu acontecer, uma recuperação e uma recuperação mais forte em bolsas mais voláteis. Todas subiram bastante, mas a gente tem alguns destaques, principalmente no setor aí que tem mais sensibilidade também a juros, que foi o que aconteceu aqui também, em certa forma, porque se a gente vê quem se destacou entre as ações que não são as de maior peso no índice, foram aquelas que têm mais sensibilidade a juros, que são mais cíclicas. Então, empresas que têm essa característica, quando você tem um alívio de algo que estava pressionando muito nos dias anteriores, elas tendem a dar saltos. E não à toa que essas empresas, principalmente aqui do nosso Brasil, que a gente tem todas negociadas ali na mesma bolsa, estão no mesmo índice, a gente vê que elas estão sempre entre as maiores altas e maiores quedas, E também são as que mais sofrem ataques especulativos, porque, como eu já falei várias vezes, a volatilidade acaba favorecendo movimentos de especulação. E ontem o que a gente teve aí de movimento mesmo puxando os índices, porque a gente teve uma série de divulgações importantes aqui no Brasil. Saiu o IBCBR, teve Focus otimista, uma série de dados que poderiam ter puxado a nossa bolsa para cima, mas eles acabaram em segundo plano, porque quem predominou mesmo o sentimento geral foi essa expectativa de uma trégua no Irã, entre Israel e Irã. Então, uma possível conversa do Irã com os Estados Unidos, alguma possibilidade de sentar para conversar em relação ali às questões nucleares. Então, isso acabou tomando o sentimento de uma forma geral. E esse otimismo, que foi contrário aí do que a gente viu na sexta-feira, puxou a bolsa para cima. Só que durou pouco, como eu falei, essas incertezas já voltam a rondar e agora a gente já tem todo esse sentimento de cautela voltando. Eu acho muito engraçado falar que o mercado tem sentimento, mas o sentimento de cautela entre os investidores voltou a predominar. Mas quem não ficou muito cauteloso, e eu já vou puxar o gancho para o nosso próximo assunto, foi o Focus, que teve... eu ia falar, gente, olha, esquece. O Focus teve sopro de otimismo, teve aí um dia mais positivo, uma semana mais positiva, o mercado continua otimista para os nossos indicadores macroeconômicos, então está na hora de conhecer as projeções do mercado financeiro, que apesar de tudo, a gente fala aqui, apesar de errar em 95% das vezes, a gente ainda traz isso. E por que a gente traz? Porque o Focus, querendo a gente ou não, acaba sendo base de várias projeções. Então, se você tem ali uma empresa que
está buscando uma projeção de Selic, muitas vezes ele vai buscar na mediana do Focus. Quer saber quanto vai fechar o IPCA? Muitas vezes a base de comparação é a base de projeção do Focus. Empresas que não produzem suas próprias projeções usam o Focus. Então é importante a gente também saber o que está predominando no sentimento do mercado. Será que o mercado está mais otimista? Será que ele está mais pessimista? Até porque Focus é garota de recado e a gente não pode esquecer disso. Então vamos tentar entender que recado o mercado está tentando passar para a gente no Focus dessa semana, que não deu tempo de falar ontem. Então vamos lá, vamos conhecer as projeções, porque tem novidade aí, né? Vem o otimismo Era Tour, porque o IPCA caiu bastante. Para quem lembra, mas para quem não lembra também vou contar, na semana passada o IPCA estava em 5,44. Então o mercado acreditava que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor aqui oficial do Brasil, ia terminar o ano em 5,44. Nessa semana a projeção já cai para 5,25, até refletindo a surpresa positiva do próprio IPCA e de outros indicadores de inflação que vieram abaixo das projeções do mercado. Então, diante disso, eles já ajustaram um pouquinho a sua projeção para o IPCA desse ano, que começou o ano lá em cima, para quem lembra também. Então, a gente vê toda essa redução, essa revisão para baixo do IPCA. E para quem lembra também, no ano passado, no fim do ano passado, o que eles estavam culpando a alta do IPCA? Era o PIB. Né? Então, o mercado estava culpando o PIB, o crescimento do país, um país muito aquecido, e que esse crescimento ia gerar inflação. Mas olha que coisa interessante, parece que mudou de figura, porque o mercado agora está projetando um PIB para cima nesse ano e um IPCA para baixo. Então, aquela historinha parou de colar, então eles precisam contar outra história. E agora, a revisão do PIB para cima, até pelas surpresas também recentes, isso nem está pegando a surpresa do IBCBR ou do monitor do PIB, que acabaram de sair. O Focus é coletado até sexta-feira passada. Então, aqui a gente só tem as notícias anteriores de pesquisas e que nem vieram tão assim acima. Mas isso tem muito a ver do que a gente vai falar daqui a pouquinho do levantamento sistemático da produção agrícola, que também tem a ver com o IBCBR. Então, o PIB é jogado para cima aí, então vai para 2,20, para quem lembra, estava lá no fim do ano passado em 1,70. Então, o mercado vem ajustando também as suas projeções para o crescimento e o dólar também arrefeceu. E o dólar arrefecendo, né, você projetando um dólar um pouco mais baixo, isso também ajuda a controlar a inflação. Agora, quem não se mexeu no Focus e não se mexe há muito tempo é a Selic. E isso traz também ali uma perspectiva de que o mercado financeiro está aceitando, até certo ponto, a Selic em 14,75, que é o patamar atual e é o patamar do Focus. Só que quando a gente começa a olhar isso, é assunto para amanhã, eu nem vou adiantar tanto, mas quando a gente começa a olhar projeções para o Copom, que acontece essa semana, a gente começa a ver já uma parte importante do mercado projetando alta no Copom, alta na taxa Selic, então que vai ter decisão de alta. Isso ainda não está capturado no Focus, mas pode começar a aparecer. Então, parte do mercado projeta alta de 0,25 ponto percentual e parte projeta manutenção. E isso deve ficar ali, né, no radar do Focus. Não aparece porque Focus mostra a mediana, só que a gente tem que entender que tem valores acima da mediana. Para o ano que vem, sem muitas novidades, até porque ano que vem está muito longe, tem muito tempo para o mercado errar e ajustar suas projeções. Então, aqui o que a gente vê? Né? Um recado de que o mercado está achando que a inflação vai ficar um pouco mais controlada e mais equilibrada, mas sem trégua na Selic. Então, eles continuam jogando ali uma projeção de Selic para cima, acreditando que isso vai conter a atividade econômica, apesar dessa alta de 2,20 que vem aí de muitos incentivos também, FGTS, Minha Casa Minha Vida. Isso vai trazer um sopro para o crescimento, mas ainda vai ficar restritiva a Selic, tentando segurar esse crescimento. Né? Parece que é um controle ali que precisa ser feito, mas isso também é assunto para daqui a pouquinho, porque agora eu quero saber quais eram as projeções do mercado, não para os indicadores macroeconômicos, na verdade não, estou passando o carro na frente dos bois. Eu quero saber como é que era a projeção, o que estavam esperando, como é que foi essa safra recorde, porque tem safra recorde aí no LSPA, né? LSPA é o nome que a gente dá, Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, é muito grande. Então, Diego, conta pra gente, a gente teve recorde, né? Foi um mês bom aí nas estimativas para o agro? Pois é, Débora, na verdade, antes de te contar isso, eu preciso pedir um pedido de desculpas aqui para você e para a audiência, porque eu falei que a gente tinha conversado ontem sobre o Focus, quando na verdade a gente acabou de falar sobre isso.
Desculpa, minha cabeça está meio caótica, acho que eu também acabei me empolgando demais com o feriado. Mas hoje trouxemos outro dado do nosso queridíssimo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele foi divulgado no dia 12 de junho, quinta-feira passada. Como você já disse, o LSPA, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, e que, na verdade, esse dado ele vem da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Mas quem divulga e fornece os dados é o IBGE, onde a gente busca, é no CIDRA IBGE. Aliás, esses dados estão abertos ao público, caso vocês tenham interesse, vocês podem ir atrás dele também. De qualquer forma, trata-se de uma pesquisa mensal referente à agricultura e agropecuária no país. E nesse mês de abril, parece que o Brasil pode sim quebrar mais um recorde na produção de grãos. Caso a previsão se confirme, o país vai colher 336 milhões de toneladas na safra de 2024 para 2025, com um salto de 13% em relação à safra anterior, quase 39 milhões de toneladas a mais. O clima, lavouras mais produtivas e um número maior da área plantada devem contribuir para o recorde. São mais de 81 milhões de hectares cultivados e uma produtividade que chega a incríveis 4 toneladas por hectare. Débora, conta mais pra gente, como é que tá essa produção da área plantada, como é que é a divisão da nossa terra aqui no Brasil? Bom, a gente sabe que é desigual, né? Mas isso não é spoiler para ninguém, porque a gente fala pra caramba disso. Mas vamos entender como é que tá o recorde, né? Da onde vem esse recorde, como é que estão aí as produções ou as estimativas, porque isso são estimativas, afinal o ano não terminou, a safra ainda não terminou, são estimativas que o levantamento sistemático faz para a safra de 2025 e ela é revisada mês após mês. E até por isso que eu estava falando que vem esse sopro de otimismo, porque parece que esse ano a gente volta a ter um papel, um protagonismo importante do agro no crescimento, que deixou ali o ano passado, né, não ficou tão presente no ano passado. Esse ano ele deve voltar por conta de questões climáticas, como o Diego falou, produtividade aí das terras. Então isso deve aparecer com frequência na composição do nosso PIB, o que, de certa forma, a gente sabe que não é motivo tanto para comemorar, já que agro é muito concentrador de renda, não tem capilaridade no PIB, então o que cresce ali no agro pouco chega às pessoas, mas a gente precisa falar, né, desse crescimento, dessa safra recorde projetada e estimada agora para o ano de 2025. Então vamos ver como é que estão os produtos, né, quem que deve puxar essa safra aí nesse ano de 2025. Aqui está em milhões de toneladas, tá? Até porque senão o número ia ficar muito grande, e a gente vê que vai ter um crescimento, eu vou falar dos principais aqui, mas vai ter o crescimento de safra de soja para esse ano, soja que sofreu no ano passado. E aí é o que eu sempre falo, né? Karma is a bitch. Por quê? A soja sofreu ano passado por questões climáticas causadas pela própria soja e por todos os outros produtos que são plantados ali, sem ter uma preocupação com o clima, sem ter uma preocupação com o solo, sem ter uma preocupação de longo prazo. Então você tem condições que geraram as questões climáticas no ano passado e essas questões climáticas acabaram com as produções no ano passado também. Então você vê, né, que eles estão colhendo o que eles plantaram aqui, desculpa o trocadilho, mas esse ano volta a ter alguma condição melhor e até por isso as safras vão crescer tanto, né? Não só atingir o recorde, mas vão voltar a subir, porque a base de comparação também não é tão boa. Mas a soja projetada aí com uma alta de quase 14% nesse ano, o trigo com 6,6%, o feijão aqui de primeira safra com alta de 28,4%, mas na segunda safra com queda de quase 10%, e aí na terceira safra volta a subir. E é o que eu sempre falo, o que a gente sempre frisa aqui. Se a gente pegar arroz, feijão aqui, são partes muito pequenas da área plantada e vocês vão ver isso daqui a pouquinho. O fato de você estar aumentando ali a produção de arroz ou de feijão em certos momentos, não é porque o agro quer alimentar o brasileiro, porque ele é bonzinho. É porque ele está provisionando ou prevendo que vai ter lucro naquilo. Então, se você volta a ter um protagonismo um pouquinho maior ou uma variação positiva aqui, é porque se espera que vai ter lucro, porque se esperasse o contrário, não teria. Então, vamos continuar aqui. Milho aparecendo aí na primeira safra com alta de 12,8% e 14,4% na segunda, e a cana-de-açúcar com queda de 1,9% nesse ano de 2025 em relação ao ano passado.
Mas vamos entender como é que estão distribuídas as terras aqui no Brasil, porque eu acho que isso também é muito importante. Esse dado não é tão aí divulgado quanto o Safra Record, mas para a gente aqui ele faz muito sentido, porque olha só, de todas as áreas plantadas que a gente tem aqui no Brasil, quase 50% de tudo que se planta, né, pensando em hectares, quase 50% está indo para a soja. Então, da área plantada no Brasil, quase metade vai para o plantio de soja, que a gente sabe que não é para ficar aqui, não é para alimentação, é agroexportador, está indo lá para a China para alimentar suíno, está indo para a China para outros destinos. E outro ponto que aparece aqui com uma área plantada bem grande é o milho, em segundo lugar com 23%, que a gente também sabe que não é para comemorar São João, não é para fazer bolo de milho, não é para fazer pamonha. Também é agroexportador aqui, principalmente também para rações e etc. O trigo com 2,62, o trigo até diminuiu aí, né? Perdeu um pouco a participação, inclusive no plantio, na sua produção, mas ainda continua aparecendo aqui. Então, se a gente somar todos esses itens e a cana-de-açúcar ali com quase 10, e o café, de certa forma, porque não é para a gente beber também, né? É para exportar, a gente tem boa parte da nossa produção sendo mandada para fora. O que sobra aqui para alimentar o brasileiro? Outros, 9,45, mas aí tem de tudo, né? Tem de sorgo a leguminosas. A gente tem o arroz com 1,81% das áreas, então de todas as áreas plantadas no Brasil, 1,81% dessas áreas vão para o arroz, não é nem 2%. Para o feijão, que também alimenta o brasileiro, não é nem 3%. Se somar os dois, aí dá quase 5% chorando. Então aqui a gente vê que a gente tem uma área plantada e um plantio voltado realmente para o agroexportador. E por isso que por mais que a gente seja um grande produtor de alimentos, né, e aí eu falaria de commodities alimentícias, a gente ainda tem alguns gargalos de produção e inflação de alimentos. Não só por medidas que não são tomadas, como estoques reguladores e outros, mas também que foram abandonadas, na verdade, estão sendo retomadas agora, mas muito lentamente, mas também por essa pauta agroexportadora. Então o agro, ele não é pop, ele não está pensando no nosso prato, ele não está pensando na nossa mesa, ele está pensando para onde dá lucro. E isso fica muito evidente no caso da cana-de-açúcar, que ora é exportada para fazer açúcar, ora fica aqui dentro para fazer etanol, dependendo do que der mais lucro. E por isso que eu falei, se você começa a ver algum protagonismo, algum aumento de área plantada, ou até mesmo de produção de algum item voltado para a nossa mesa, pode escrever que estão achando que vai ter lucro ali. Se não, pega essa área e destina para algo que dê mais lucro. Então aqui, retrato do nosso agro, a gente tem que falar para além do recorde, tudo bem que o recorde é importante, mas a gente tem que ver da onde vem esse recorde e por que é que isso não chega na nossa mesa. Então aqui está mais do que explicado por esse gráfico. Agora sim, previsões para o IBCBR. Diego, conta para a gente o que o mercado estava esperando para esse índice de atividade do Banco Central, hein? Para não acusarem a gente de favoritismo com o IBGE, já que a gente gosta tanto de falar dos dados do IBGE, a gente trouxe aqui o dado do Banco Central, né? Falei que não ia ter spoiler no fechamento, porque agora sim é hora da gente falar do tal do IBCBR. Mas antes de entrar no IBCBR propriamente dito, vamos falar das projeções do mercado. Bom, segundo as projeções do mercado, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBCBR, deveria crescer 0,1% em abril. As apostas foram de queda de 0,4% até um avanço de 0,4%. Mas o tom, de forma geral, é de um leve otimismo. Segundo estimativas, a agropecuária forte e o mercado de trabalho aquecido podem contribuir para impulsionar os números. Se a projeção se confirmasse, seria a quarta alta seguida do índice. Na comparação com o ano passado, o crescimento estimado é de 2,3%. Menor que o registrado em março, mas ainda assim positivo. Agora, o Banco Central divulgou os dados na segunda-feira, às 9 horas da manhã. A minha pergunta clássica para você, Débora, é: o mercado acertou ou errou? O mercado errou, mas ele ficou perto, porque a média aí estava perto do 0,1 e, na verdade, o crescimento, né, o IBCBR mostrou um crescimento de 0,16. Até em alguns dados do Banco Central está arredondado para 0,2, mas é por conta de arredondamento mesmo, porque o que subiu foi 0,16 aí, perto mais da mediana do que da média, né, que estava em 0,13. Então, chegou mais perto, mas ainda assim não cravou.
deu uma erradinha na margem. Mas vamos entender esse IBCBR, né? O IBCBR, só para vocês ficarem aqui na mesma página, é um termômetro do PIB. Eu não gosto de chamar de prévia, como alguns veículos e alguns economistas chamam, porque a metodologia de cálculo é diferente. Então, ele é mais um termômetro, assim como o monitor, ele aponta uma direção, ele traz ali um cheiro do que vai vir daqui para frente no PIB. Então, ele é mais um termômetro mesmo da atividade econômica, medida pelo BC, por isso que é IBCBR, né? Então, Índice de Atividade Econômica do Brasil, calculado pelo Banco Central. Vamos ver como é que ficou esse comportamento, porque o IBCBR, quando a gente olha nos pontos, né, que é aquela trajetória divulgada, a gente até vê uma ascendência. Mas quando a gente olha mês a mês, já começa a aparecer um dado preocupante. Então, vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar o que eu estou falando. O IBCBR vem do começo do ano passado numa trajetória ascendente. Então, ele sai lá de 104,7 e vai subindo ali até o mês de dezembro, que ele tem uma queda. Entra em janeiro de 2025, de novo nessa trajetória ascendente. Então, a gente vê o IBCBR aí mostrando que a atividade econômica do Brasil deve continuar crescendo, segundo esse termômetro do Banco Central. Só que aí é que está. Quando a gente vai aqui para o dado do lado da variação, já começa a aparecer alguns sinais de alerta. Por quê? Dezembro, como vocês estão vendo ali, teve uma queda de 0,70. Entramos em 2025. Alta de 0,90 nesse termômetro, né, no IBCBR, aí depois alta de 0,40, 0,80 e agora 0,16. Então, o que preocupa em relação ao IBCBR é se ele vai continuar tendo fôlego nos próximos meses, porque já parece que vai começar a ter desaceleração. Isso tanto aparece no PMI, que é outro termômetro que a gente tem aqui no Brasil, como também nas pesquisas mensais que começam a perder fôlego. Então, por mais que elas cresçam ainda, elas estão crescendo pouquinho, e esse pouquinho, ele acaba trazendo, né, uma perda de fôlego no acumulado. Então, você não consegue manter aquele ritmo, em algum momento isso pode se inverter, e muito disso vem pela alta dos juros. A alta dos juros, ela acaba estrangulando a nossa economia urbana, então estrangula serviços, estrangula varejo, estrangula a indústria. E aí o que fica com o protagonismo, e vocês vão ver daqui a pouquinho, é o agro mesmo com essa safra recorde. Por isso que eu falei, hoje tem tudo a ver uma coisa com outra. Porque sai um dado positivo do agro, o mercado sobe sua projeção para o PIB. Aí vem o IBCBR e mostra que realmente, em relação ao ano passado, quem está puxando esse IBCBR é justamente o agro. Os outros setores, eles estão ali meio sem fôlego, meio sem carisma, meio sem empolgar ninguém. Então vamos ver aqui pelos setores como é que ficou essa abertura do IBCBR, até para vocês entenderem o que eu estou falando. No mês a mês, vocês vão ver que o agro até caiu um pouco, caiu 0,87, aqui está arredondado. Mas, no ano a ano, ele ainda está subindo quase 20%. Perde um pouco também do fôlego, mas ainda mostra que o agro deve puxar o nosso PIB esse ano com bastante força. A indústria já tem sinal de queda aqui no mês a mês, então a indústria já está com uma participação nessa composição, né? Então, se a gente pegar só o IBCBR da indústria, ele foi negativo. Então, se a gente fosse considerar esse índice de atividade só da indústria, a gente veria uma atividade negativa no setor. Nos serviços, a alta ainda aconteceu, mas não foi tão grande. Nos impostos, aqui 0,6, e se a gente considerasse, acho que isso que é o mais interessante, se a gente considerasse o IBCBR excluindo a agropecuária, que é justamente esse último que a gente tem aqui, ex-agropecuária, quer dizer que você está excluindo aquele setor, o nosso IBCBR teria crescido 0,1 ali. Então, abaixo do 0,2 ou do 0,16. Então, mostra que ainda tem uma força vindo dessa agropecuária que cresceu no ano a ano, principalmente, mas que já tem alguns fatores puxando para baixo, tipo a indústria. Ainda que os serviços deem o impulso, deem o fôlego aí com essa alta de 0,4, que nem foi tão forte assim, a indústria está puxando para baixo. E serviços em desaceleração, indústria para baixo, isso mostra que realmente a gente já tem alguns efeitos de taxa de juros e desestimulando e desacelerando a nossa economia. E o agro ainda está puxando justamente por essa base de comparação muito ruim no ano passado, mas isso deve começar a aparecer com uma certa frequência. Então, os serviços ali desacelerando um pouco, a gente tendo um varejo que vai começar a sofrer com taxa de juros, a inflação de alimentos pesando no orçamento das famílias, que agora deu uma arrefecida, mas se voltar a aparecer,
também vai começar a colaborar para esse cenário mais negativo, porque se a pessoa gastar muito da renda dela com ali o básico, a cesta básica, ela não tem orçamento para gastar, por exemplo, num serviço, num outro tipo de serviço, ou no varejo, ou ela não consegue crédito para comprar um item mais caro. Então, a gente deve começar a ver essa desaceleração da economia por conta dos juros, e é aí que começa a preocupar. Mas parece que o Banco Central não está tão preocupado, não, porque amanhã tem reunião do Copom, e ainda se tem, né, quando a gente lê o IBCBR, ou lê ali as análises do IBCBR, aparece que o Banco Central está tentando mesmo desacelerar a economia com a taxa de juros. Então, aqui eu não estou inventando nada, eles mesmos assumem isso, e isso está sendo comemorado, infelizmente, em vários veículos. Mas vamos lá, porque eu tenho um assunto importante para falar com vocês antes de passar para o rolê, que é chamar vocês para ver o replay, a reprise aí da nossa Semente do Caos. Para quem não assistiu no domingo, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Então, vocês querem descobrir? Assiste aí cl.com.br/reprise. Hoje, às 8 horas, você vai ter a reprise gratuita da aula com o professor Castro Rocha, que realmente deu uma aula. Então, não percam, entrem aí, quem não conseguiu assistir, quem postergou. Hoje é o dia, depois do Precisamos Conversar, tem a reprise do Semente do Caos. E agora sim, vou entregar para os meus vizinhos de cima, 11h30, on time, que nem a Xante, always on time. William De Luca e Guga Noblar já estão lá para receber vocês. Um beijão e até amanhã, pessoal. Fala, turma! A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.